Olá, turma, bem-vindo à nossa aula. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre equações do primeiro e do segundo grau. Então, uma equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade, pelo menos uma incógnita, ou seja, um valor desconhecido. Então, tem pelo menos uma incógnita, um valor desconhecido. Então, no caso, a gente tem aqui equações do primeiro grau. Ax mais b igual a zero, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear da equação do primeiro grau. E temos as equações do segundo grau, que é formado por ax ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso, o a continua sendo o coeficiente angular, o b vai passar a ser coeficiente intermediário ou algébrico e o c é o coeficiente linear. A equação do segundo grau, os valores a, b e c precisam ser reais, sendo que o a precisa ser diferente de zero. Eu nunca posso ter uma equação com a igual a zero, porque se a for igual a zero, você vai cancelar, na verdade, essa equação. Se o a fosse igual a zero, isso aqui não existiria. Você só teria bx mais c, e aí isso aqui ia se transformar numa equação do primeiro grau. Então, para que isso não aconteça, o que a gente tem? O a não pode ser zero. Agora, o b pode ser zero? Sim. Se o b for zero, do segundo grau vai ser só ax mais c. Vai ser uma equação constituída por um coeficiente angular e um coeficiente linear. Mas também pode acontecer de você não ter c, ou seja, o c ser igual a zero. Aí vai ser formada pelo coeficiente angular e o coeficiente algébrico. Essas equações, quando isso acontece, quando o b é zero e o c é zero, elas são chamadas de equações incompletas. Então, toda equação que tiver esse formato que está faltando o b, ou esse formato que está faltando o c, vai ser uma equação do segundo grau incompleta. E quando tiver todos os termos, aí essa vai ser uma equação completa. Bom, aqui já vem definido. O grau de uma equação é determinado pelo valor do maior expoente da incógnita. O grau determina quantas raízes ou zero uma equação tem. Então, aqui não tem nada. Vale de 1 grau. Aqui o maior expoente é 2. Por isso que a equação do segundo grau. E de acordo com essa definição, uma equação vai ter duas raízes. O que é raízes? No caso da equação do primeiro grau só tem 1. É o valor que quando atribuo para x, faz com que isso aqui vire zero. E no caso da equação do segundo grau, vou ter dois valores que quando atribuído para x, função zero. Bom, a gente viu aqui que o grau é determinado, então aqui é do primeiro grau, lembrando aqui, do primeiro grau, do segundo grau. Então aqui vai ter uma raiz e na outra vai ter duas. Então a raiz de uma equação do primeiro grau é determinada por uma fórmula simples. É só você isolar os membros, ax mais b, o b está positivo, vai para lá, fica negativo. B vai vir para cá, vai ficar negativo. Então vai ficar menos b. Então agora aqui está multiplicando, inverso de multiplicar, toda vez que você vê um número. Na verdade o A representa o número, aqui é incógnito, acompanhado de uma letra, por exemplo, 5x, significa que você está multiplicando 5 vezes o x. Então está aqui multiplicando, operação inversa dividir. Então para calcular o x0 é só você usar a fórmula. Porém, as raízes de uma equação do segundo grau são determinadas por uma fórmula de Bhaskara. Não coloquei essa fórmula aqui porque vai partir daquele estudo do trinômio quadrado perfeito, comparação de quadrado. Então, para poupar tempo, a gente já lança a fórmula direto. E no canal, se você quiser acompanhar, em algum lugar eu explico como é feito esse passo a passo para alcançar essa fórmula aqui. Mas, enfim, essa vai ser a fórmula. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Para ficar didático, a gente separa essa fórmula em duas partes. Essa expressão que está aqui vai ser chamada de delta. Então a gente vai ter que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é a fórmula do discriminante. E depois vamos ter que calcular isso aqui, que é a fórmula da incógnita, que é dada por x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. O que é importante a gente saber é que quando você calcula o delta, se o valor der um valor maior que zero, positivo, a raiz x1 e x2 não vai ser a mesma, vai ser diferente. Se o delta der igual a zero, a raiz x1 e x2 vai ser a mesma.
E se delta for menor do que zero, x1 e x2 vão pertencer aos reais, ou seja, você não precisa mais resolver. E aqui, ó, a gente tem a operação mais ou menos. Na verdade, está indicando que você vai ter uma operação de mais e uma operação de menos. Ok? Vamos ver isso na prática agora. Então aqui, a primeira, eu tenho uma equação do primeiro grau. Você pode usar a fórmula ou simplesmente resolver como a gente aprendeu. Aqui está mais 30, mas eu tenho que jogar tudo para o lado de lá. Então vai ficar 3x mais... aqui o mais 6, o mais vai para lá como menos. Então vai ficar 30 menos 6. 3x é igual a 30 menos 6, 24. Está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. X é igual a 24 dividido por 3. X é igual a 8, porque 3 vezes 8 é 24. Se você quisesse, também poderia utilizar a fórmula. Só que nesse caso, para utilizar a fórmula, você vai ter que consertar a equação. Como é que eu conserto ela? Está aqui 3x mais 6 igual a 30. Eu tenho que passar todo mundo para o primeiro membro. Então vai ficar 3x mais 6 menos 30 igual a 0. 3x, você tem 6, deve 30, vai ficar devendo 24, igual a 0. Agora eu posso usar a fórmula. O que a fórmula diz? Que x é igual a menos b sobre a. Se quisesse, poderia fazer assim. X é igual. Quem é o b? O b é o menos 24, tem que vir com sinal trocado. Então vai ficar 24 positivo. E o a é quem? É o 3. Então, 24 dividido por 3 é 8. Bom, para a equação do segundo grau a gente não tem para onde fugir. Tem que ter decorado a fórmula e tem que saber quem é os coeficientes. Então, ó, primeira coisa que você faz, identifica quem é A, quem é B e quem é C. Quem são os coeficientes? O A vale 2, o B vale menos 6 e o C vale 2. Então vamos utilizar. Agora a fórmula. Fórmula do discriminante primeiro, que diz que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b ao quadrado. Quem é o b? É o menos 6. Número negativo coloca entre parênteses. Ao quadrado menos 4 vezes quanto que vale o a? 2. Vezes o c, que é 2. Então você tem delta é igual a 36. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Delta é igual a 30. Essa raiz quadrada aqui, ela não vai ser uma raiz quadrada exata. Então, como eu quero aqui forçar que a raiz seja exata, a gente vai corrigir aqui o valor aqui. Tá 2, a gente vai botar como 4. Para a raiz ficar exata. Então, se aqui for 4, aí eu faço com que a raiz se torne exata. Depois a gente vai aprender a fazer com a raiz quando ela não for exata. Mas por enquanto vamos fazer quando a raiz for exata. Então aqui, ó, vai ficar 4 e aqui vai mudar. Vai dar 32. Delta de fato, 36 menos 32 é 4, e 4 tem raiz exata. Feito isso, a gente vai para a segunda parte. Agora a gente vai achar o x. E lembra que como essa equação é do segundo grau, eu vou ter dois valores que vão fazer com que essa função zere. Então a gente vai descobrir agora. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. X é igual a menos b, troca o sinal do b, o b é menos 6, vai passar a ser 6. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Acabamos de achar agora que é 4. Sobre 2 vezes o a. O a vale quanto? O meu a vale 2. X é igual a 6, mais ou menos. Raiz quadrada de 4. 2. 2 vezes 2,
4. Então agora a gente tem aqui uma operação de mais e uma operação de menos. Então por isso que a gente vai ter 2x. Vou ter o x1 e o meu x2, os dois valores da equação que eu queria. 6 mais 2 dividido por 4. E o outro vai ser 6 menos 2 dividido por 4. 6 mais 2, 8. 8 dividido por 4, 2. 6 menos 2, 4. 4 dividido por 4, 1. Então as raízes dessa equação, que alguns podem apresentar como conjunto de solução, seria quem? 1 e 2. Bom, mas o interessante também é a gente aprender a montar. Então, para isso, a gente tem que ver uma estrutura. Quando a gente tiver o problema, a gente tem que saber decodificar um problema matemático em equações, que pode ser uma equação do primeiro grau ou do segundo grau. Alguns enunciados que a gente pode transferir para a linguagem algébrica. Então, vamos lá. Então, a gente vai utilizar agora a linguagem algébrica das equações. O que é a linguagem algébrica das equações? Ela visa transformar enunciados de situações, problemas, em linguagem matemática por meio da representação genérica, obtendo as equações matemáticas solucionáveis. O que é uma representação genérica? Eu vou representar um número, uma quantidade, sempre por um valor desconhecido, né, que a gente chama de incógnita. Eu vou indicar por x, né, e a partir daí eu vou entender que x é um número. Então, por exemplo, um número x, o sucessor de um número, ou seja, o sucessor desse número x, o que é o sucessor? É um número mais uma unidade. Por exemplo, 5, o sucessor de 5 é 6, que é 5 mais 1. O sucessor de 6 é 7, que é 6 mais 1. Então, o sucessor é sempre um número mais uma unidade. O consecutivo é a mesma coisa que o sucessor. O consecutivo de x é x mais 1. O consecutivo de x mais 1 é x mais 2. 3 números consecutivos, você tem que entender diretamente, que é x, x mais 1 e x mais 2. Antecessor de um número, o antecessor que vem antes é um número retirando uma unidade, ou seja, quem é o antecessor de 4? 3. Quem é o antecessor de 3 é 2. É só você pegar um número e tirar uma unidade que você vai obter um antecessor. Simétrico. O simétrico de um número é um número com sinal trocado. Então, se o número for positivo, ele fica negativo. E se ele for negativo, ele fica positivo. O oposto é a mesma coisa que simétrico. O oposto e simétrico é a mesma coisa. É um número com sinal trocado. O inverso de um número. O inverso de um número é 1 sobre x. Por quê? Ou x elevado a menos 1. A gente aprendeu que qualquer número está sobre 1. Quando você inverte o número, então ó, quem está em cima vem para baixo, quem é numerador passa a ser denominador, e quem é denominador passa a ser numerador. Isso aqui também em potência a gente aprendeu, né? Por que é x elevado a menos 1? Porque a gente aprendeu o seguinte, qualquer número elevado a zero dá 1. Então, como é que é 1? Posso chamar de x elevado a zero, e embaixo, quando não tem nada, x elevado a 1. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes, ou seja, x menos 1. Então, essas são as duas maneiras de representar o inverso do número, que é a mesma coisa. 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. O dobro de um número. O dobro é multiplicar por 2, então seria 2x. O sextuplo de um número. Sextuplo é 6 vezes o valor desse número, então é 6x. A metade de um número. Metade é dividir, então é x dividido por 2. A quinta parte, né? Ter quinta parte, quarta parte, sexta parte, eu sempre vou utilizar esse termo. Isso está indicando que o número está sendo dividido por esse número que eu estou falando. Se eu tivesse falado a sexta parte, era o número dividido por 6, e assim sucessivamente. O quadrado. O quadrado de um número é pegar um número e elevar ele ao quadrado. O cubo de um número. O cubo de um número é pegar um número e elevar ele ao cubo. Lembrando que um número quadrado, né, quadrado a gente chama de quadrado perfeito, né? O número x elevado ao quadrado é um quadrado perfeito. O cubo de um número é um cubo perfeito. Bom, a partir do cubo, a gente não tem uma determinação especial. Então, tem quadrado, cubo, e a partir do cubo vai ser quarta potência, quinta potência, sexta potência. Então, a sexta potência de um número é x elevado a 6.
Raiz quadrada de um número. Raiz quadrada de um número, a gente envolver ele no radical e tirar a raiz. Raiz cúbica de um número. Raiz cúbica, o índice do radical é 3. Agora, a partir as coisas começam a mudar. A quarta raiz de um número, né? A quarta raiz de um número, ou a raiz quarta de um número, que daria a mesma coisa, é você pegar um número e colocar um índice dessa raiz como 4. A raiz quinta de um número, ou a quinta raiz de um número, é tirar a raiz quinta de um número, o índice é 5. Um número quadrado perfeito, como a gente tinha visto, é um número elevado ao quadrado. Um número cubo perfeito é um número elevado ao cubo. A soma de dois números, né? Então eu não sei quem são os números dessa incógnita, eu não posso colocar que os dois números seriam x mais x, porque nesse caso eu estou forçando que eles são iguais. E aqui ele diz a soma entre dois números. Então eu vou pensar na pior das hipóteses, eles não serem iguais, então é x mais y. Essa é a representação. A diferença entre dois números, diferença é subtração. Então você tem x menos y. O produto, quando falar produto, é operação de multiplicação. Então é x vezes y. A razão, razão é a mesma coisa que divisão. Então a razão é x sobre y. Quociente é a mesma coisa que razão, é uma divisão também. Então x sobre y. A média aritmética em dois números. Dois números. Para tirar a média aritmética, você vai somar os dois números e dividir por 2. Então, x mais y dividido por 2. A média geométrica entre dois números. Na média geométrica, você multiplica e tira a raiz quadrada. Então, agora vamos para exemplos para a gente praticar isso. A metade do sucessor de um número. Bom, metade do sucessor. Se você fizer x sobre 2 mais 1, isso aqui está errado, porque isso aqui seria o sucessor da metade e não a metade do sucessor. A metade do sucessor, então, você tem que pegar o sucessor e aí sim tirar a metade. Então, agora que a gente já sabe fazer, a gente já pode resolver. Isso aqui é igual a 10. Vou resolver essa equação. Está aqui dividindo, jogo para cá, multiplicando. X mais 1 igual a 20. Está somando, jogo para lá, subtraindo. X é igual a 20 menos 1. X é igual a exatamente 19. Perfeito. Vamos lá para a gente terminar. O quadrado do sucessor é 1024. Quadrado do sucessor, você vai pegar o sucessor, somar mais 1, sucessor quadrado é igual a 1024. Esse aqui é fácil, porque a ideia é cair numa equação do segundo grau. A ideia é cair numa equação do segundo grau. A gente vai desenvolver isso. Desenvolvendo, a gente tem x ao quadrado, né? Para quem lembrar de como é que desenvolve isso, a gente pode fazer, que é x mais 1 vezes x mais 1 igual a 1024. E a gente vai multiplicar x ao quadrado mais x, a gente está multiplicando, mais 1 igual a 1024. Isso aqui vai dar x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 1024. Perfeito? E a gente vai ter x ao quadrado mais 2x, traz ele para o primeiro membro, mais 1 menos 1024. A gente vai ter x ao quadrado mais 2x menos 1023 igual a 0. Perfeito? Como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente resolveria isso aqui? Aí a gente tem que achar quem é A, quem é B e quem é C. Então, A, B e C. Então, o A é 1, o B é 2 e o C é menos 1023. Vamos agora aplicar a primeira parte da fórmula. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, quem é o B?
O B é 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A. O A vale quanto? 1. Vezes o valor do C. O C é número negativo, então tem que colocar aqui. Menos 1023. Delta é igual 2 elevado ao quadrado, 4. Menos vezes menos mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1023. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Então aqui você tem delta igual a quanto? A 4.096. Que tem raiz quadrada exata. E a gente vai calcular agora. Então x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. X é igual a menos b. Tem que trocar o sinal do b. O b é 2, vai passar a ser menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Acabamos de calcular agora. Acabamos de ver agora. Né? Obter ela, através do cálculo que a gente fez. 4.096. Sobre 2 vezes o valor do A. O A nesse caso vale quanto? O A nessa equação vale 1. Então x é igual a menos 2 mais ou menos. Agora a gente precisa calcular a raiz quadrada de 4.096. Você pode decompor em fator primo ou simplesmente saber ela. Né? No caso, eu já sei quanto que é a raiz quadrada de 4.096 sem precisar decompor. É 64. Então você vai ter aqui que é 64. Dividido por quanto? Por 2. Então agora você tem. Então primeiro o meu x1 e depois o meu x2. Menos 2 mais 64 dividido por 2. E o segundo, menos 2 menos 64 dividido por 2. Você deve 2, tem 64, paga a dívida, vai sobrar 62. 62 dividido por 2 dá 31. E no caso, menos 2 menos 64 vai dar menos 66. Menos 66 dividido por 2, menos 33. Então, são esses dois valores que resolveriam a equação. Vou desenvolver isso aqui. Qual o contrário de você fazer a potência? Tirar a raiz. X mais 1, tira a raiz, o oposto da A do quadrado, tira a raiz. 1024. Então, você tem que x mais 1, 1024. 1024. Aí você precisa calcular. Qual número que é elevado ao quadrado vai dar 1024? Então, tem que ter isso aqui também em mente. 32. 32 elevado ao quadrado dá 1024. Então, a raiz quadrada de 1024 é quem? 32. Só que não é só 32, é mais ou menos 32. Quando você tira a raiz de um número, tanto vale a raiz positiva como negativa. Por isso que a gente vai ter duas operações. Né? Você vai lançar esse 1 somando para cá, subtraindo. Então você vai dizer que x é igual a mais ou menos 32 menos 1, ou simplesmente indicar que x é igual a menos 1 mais ou menos 32. Eu só organizei aqui, ó. Então, isso significa que você tem uma operação de mais uma de menos. Então, x1 e x2. A primeira é menos 1 mais 32. E a segunda vai ser menos 1 menos 32. Aqui vai dar 31 e aqui vai dar menos 33. Como a gente viu lá, resolvendo de maneira mais simples. Bom, espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios e na próxima aula a gente vai estar fazendo a correção das atividades diversas de aplicação que estão sendo propostas junto com a apostila dessa aula.